A sua fé pode mover o sobrenatural. Escolha viver pela fé, não por vista. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei a você. Se cada um de nós perdêssemos tudo, mas não a fé, não perderíamos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém, que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Se você se agarrar na fé que Deus te deu, nada mais vai ser impossível na sua vida. Preste muito atenção no que vai ouvir nesta mensagem. A palavra que vai ouvir no dia de hoje poderá mudar tudo na sua vida. Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Jesus falará ao seu coração. Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos, é quando ele ressuscita vivos. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem? Te respondo. É porque, na verdade, elas não sabem o que realmente querem. E quando sabem, não possuem a fé suficiente para manifestá-las. A fé não é a constatação do que está acontecendo, é a declaração do que vai acontecer. Um exemplo: se o seu ambiente de trabalho estiver péssimo, comece a declarar que ele será transformado, porque na verdade não tem a ver com aquilo que te cerca, mas sim como você vê aquilo que te cerca. O que acontece muitas das vezes é que você já está em um lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. E agora você está ansioso para um novo futuro. Daí, quando esse futuro chegar, você estará ansioso com o próximo futuro. Infelizmente, estamos sempre adiando a felicidade, quando Jesus diz para nós que a felicidade não está em nossas conquistas, mas sim na presença dele. Não tem a ver com as estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. O seu posicionamento hoje define aonde você pode chegar. O limite de ter uma vida em plenitude está ligado à sua fé. Existem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva, mas nós nem preparamos a terra ainda. Deus nos diz que, se Ele mandar a chuva do jeito que se encontram os nossos campos, Ele vai destruir a nossa plantação e isso não vai nos abençoar. É preciso estar pronto. Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar e posicione-se na direção do milagre. Você sabe o porquê que a fé convida-nos a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para subir no trono? Temos o exemplo de Davi. Ele era improvável, desconhecido. Até para os seus pais e irmãos ele era invisível. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Aos olhos dos homens, eles viam Saul no trono, mas aos olhos de Deus, o trono estava vazio,
porque o rei que era seu por direito ainda não havia se assentado lá. Por isso, não se mova por aquilo que o homem vê. Por vezes, você olha para uma situação e enxerga o impossível, mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você ainda não fez. Para você viver aquilo que deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Em 2 Crônicas 7,14 diz: Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Se você der os seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, mas a sua casa precisa dar os primeiros passos. O Evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. Não faça das suas crises o seu devocional. Uma pessoa que já está sem esperança, acorda, toma o seu café e fica horas assistindo o jornal. Depois disso, quando sai para trabalhar, tem a perspectiva que o mundo está desmoronando devido a tanta violência que ela assistiu. Esta pessoa fica com a sensação de que tudo está errado, e isso parte da influência do que acabou de ver nos meios de comunicação. Entenda que o céu não está em crise e que você precisa fazer a sua escolha. Ou as realidades do céu entram na sua casa, ou os seus olhos vão ditar para onde você pode ir. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares para onde você vai, mas quem vai com você até lá. A ansiedade é o mal do século. Ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a sua história. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a sua história. Então, quando você confia em Deus, pode todas as coisas. Você descansará debaixo da certeza. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por que acreditamos que Ele só vai tocar em algumas delas? Deus pode liberar curas contra a enfermidade, pode mudar histórias financeiras, mudar cenários. Confie, se posicione. Quando você pauta o seu futuro naquilo que os olhos veem, você estará dando para a sua carne o lugar de governo para a sua história. Você sabe por que isso? Porque a partir daí, os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender: ou são os seus olhos que dirão a você quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. Faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e a sua fé diz: vai dar tudo certo. Foi eu que te prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5,7 diz: andamos na fé e não na visão. Olha que interessante isso. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Com certeza você responderá sim, pois nos dias de hoje isso é muito comum. Vamos fazer um parâmetro com nossa vida espiritual.
Existem muitos, mas muitos cristãos que caminham perto dele há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que a palavra dele diz. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo com isso? Que estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar o porquê que mesmo as igrejas crescendo cada dia mais em números de fiéis, os milagres que rompem o sobrenatural não aumentam na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra ou uma oração pode mudar a sua história. Se fosse diferente, levaríamos mais a sério nossos momentos no secreto com Deus, um sermão sendo ministrado ou uma mensagem sendo ouvida. Essa mensagem, por exemplo, poderá ter dois efeitos na sua vida. Ou ela não representará nada, ou sua vida poderá ser transformada. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. No episódio da tempestade, Jesus apresenta-se para os discípulos. Porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Primeiro ele diz, sou eu. Ou seja, primeiro Jesus acalma a tempestade dentro deles, dos discípulos. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Observe o princípio que ele está estabelecendo. A sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus que se manifesta. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa. Em João, capítulo 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. Equilíbrio não é ausência de intensidade, é ausência de inconstância. Deus nos fala que o que vai mudar a nossa história não é só a intensidade do que fazemos, mas é como vamos até o final. Nossa geração tem um problema de inconstância e não de intensidade, porque na primeira crise abrimos mão da fé. Ou seja, no momento onde você mais precisa se firmar, acaba fugindo. Equilíbrio não é você ir mais devagar, é você ser constante. Fique firme, não importa aquilo que está cercando você, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha isso. Depois que fizer tudo, permaneça firme. Em 1 Coríntios 16:13 diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, viver no sobrenatural e acima de todas as adversidades, isto tem a ver também com as nossas escolhas.
Uma vez perguntaram para um esportista famoso: é verdade que você corre todos os dias 4 horas da manhã? E ele disse: não, às 4 eu já estou correndo. E falaram para ele que não precisava, pois ele já era campeão mundial. Ele disse: é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu está indo treinar às 4 horas da manhã, eu começo a treinar às 2. E se eu souber que alguém está treinando às 2 horas da manhã, eu não vou mais dormir para poder treinar. Sabe por quê? Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar os nossos filhos para passear, ninguém vai comprar flores para nossa esposa no dia dos namorados, ninguém vai dizimar e ofertar por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque as suas escolhas definem os seus limites. As suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. O pastor Luciano Subirá fala algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Ele diz que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção, porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje significa que você é livre. O escravo não tem escolha, mas o filho, sim. Você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, ser passivo diante das promessas de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente onde estamos perdendo. Lembra-se do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz que deseja a parte da herança e o pai o entrega. Ou seja, ele dá para o filho provisão e liberação. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo o certo porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar liberdade de escolhas não significa que Ele aprova todas elas. O maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso aonde Deus não aprova. Às vezes nós estamos cansados por buscar sucesso, onde Deus não enxerga sucesso para nós. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração, seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia retrata, pois Paulo não foi milionário e morreu sozinho. Se analisarmos os critérios que usamos para o sucesso, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que já recebeu e nem percebeu. O que importa para Deus não é o castelo que construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. Sem perceber, vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele só pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso: antes de você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava que Ele não pode fazer. A grande questão é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser e reconhecer. Jesus veio para os doentes. Ele não vai tocar naqueles que acham que não precisam dele. Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Precisamos nos comprometer com o nosso destino profético, mais do que nos comprometemos com as nossas
desculpas. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Precisamos nos expor ao poder, igual nos expomos para as pessoas que não nos ajudam em nada. Exponha-se, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, tenha a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Jesus morreu para que vivêssemos uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas, para que isto aconteça, Ele te diz agora, neste momento, que seja feito conforme a tua fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem fale aos corações, mude vidas, restaure famílias. Muitos dos seus filhos e filhas que oram neste momento estão vivendo cativos ao seu passado e às suas circunstâncias. Não conseguem se libertar, Pai. Ajude-os em nome de Jesus. Desperte em cada coração o dom da fé. Que eles tenham consciência que a verdadeira mudança de vida depende da liberação da fé. O seu plano está desenhado para cada um, mas muitos de nós ainda não está caminhando dentro da sua vontade. Que esta mensagem desperte esse encorajamento e comprometimento para vivermos pela fé e não mais por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.